Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Luísa do Anatomia Clínica e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é anatomia. A anatomia é uma ciência que estuda as estruturas do corpo, como elas são formadas e como que elas se relacionam. O estudo da anatomia já é muito antigo e ao longo dos anos ele foi evoluindo. No início, a forma de se estudar a anatomia era simplesmente a olho nu e com a palpação do corpo humano. Mas à medida que a tecnologia foi desenvolvendo, a gente começou a estudar também a parte interna do corpo e aquilo que a gente nem vê a olho nu. Então a gente começou a estudar anatomia além de macroscopicamente, que é o que a gente vê a olho nu, de forma microscópica. E ao longo dos anos foram desenvolvendo várias tecnologias que nos possibilitaram estudar as células, o que está no torno do nosso corpo. Com isso, várias abordagens anatômicas foram surgindo, como por exemplo a divisão do estudo da anatomia em anatomia sistêmica, que seria o estudo da anatomia por sistemas, como sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema tegumentar, que seria a divisão do corpo em sistemas que trabalham em conjunto para um determinado objetivo. Por exemplo, o sistema respiratório nos possibilita essa troca gasosa. Então, a anatomia sistêmica é o estudo do corpo humano através dos sistemas. Outra abordagem possível é o estudo da anatomia regional, que, como o nome diz, é o estudo da anatomia por regiões, como, por exemplo, região do tórax, região dos braços, região dos membros inferiores. Para se estudar a anatomia regional, é preciso que tenha um conhecimento prévio da anatomia sistêmica. Existe ainda a abordagem para o estudo da anatomia clínica, que seria essa aplicação das imagens na anatomia e na clínica médica mesmo, o estudo das patologias ou da inferência, como determinada estrutura influencia em outra, seria essa aplicabilidade. Na anatomia clínica, a gente utiliza, por exemplo, os exames de imagens, raio-x, ressonâncias, para poder entender como aquilo ali interage, como essas estruturas interagem na clínica do paciente. E por fim, a gente tem a anatomia palpatória. A anatomia palpatória também exige um conhecimento prévio das anatomias regionais e sistêmica, porque o anatomista ou pesquisador vai estar utilizando somente do toque para reconhecer as estruturas. Então, se ele está, por exemplo, querendo identificar alguma patologia, ele precisa ter um conhecimento prévio daquilo que seria normal, classificado como normal, para ele poder entender e identificar essa estrutura. Agora nós vamos falar da posição anatômica. A posição anatômica é uma posição de referência que surgiu para estabelecer e facilitar essa divisão e organização das estruturas do corpo. Como é então essa posição anatômica? Você deve imaginar o seu paciente de pé, com o olhar e a face voltados para frente, o braço ao lado do corpo, com a palma da mão virada também para frente, as pernas próximas uma da outra e os pés e os dedos dos pés também voltados para frente. Essa posição anatômica deve ser imaginada sempre que você for descrever qualquer estrutura do seu paciente ou qualquer coisa que tenha acontecido com ele. Por exemplo, se esse paciente tem um corte em algum lugar do corpo, para eu escrever onde está localizado esse corte, eu devo imaginar o meu paciente nessa posição anatômica, de pé, com o olhar e a face para frente, os braços ao lado do corpo, as pernas próximas uma da outra, com os pés também à frente. Imagino meu paciente nessa posição e a partir daí descrevo onde está localizado o meu corte, para que qualquer profissional que também vá atender esse paciente saiba exatamente onde está o ferimento, esse corte dele, entendeu? Além dessa posição anatômica padrão, também existe a terminologia anatômica. A terminologia anatômica são termos técnicos usados internacionalmente para estabelecer essa comunicação entre os profissionais da saúde, entre os médicos e entre também os estudantes, os médicos, entre os pacientes e os profissionais. Essa terminologia surgiu para diminuir também os erros de interpretação que acontecia
No início da anatomia, quando as estruturas começaram a ser descobertas, muitas estruturas tinham o nome do pesquisador que a descobriu. Mas, como nem sempre todo mundo conhecia esse pesquisador, poderiam surgir nomes diferentes para aquela mesma estrutura. Para que isso não acontecesse mais, as estruturas são classificadas a partir da sua localização, da estrutura e do seu formato. Então, por exemplo, quando eu estou falando do músculo gástrico, é um músculo que eu sei que possui 2 ventres. Por quê? O de 2 e o gástrico, que vem da palavra gaster em latim, que significa ventre ou estômago, me diz que é um músculo que possui 2 ventres, então um músculo com 2 ventres musculares. Ou, por exemplo, quando eu vou me referir às pernas, eu coloco membros inferiores, eu sei de qual parte do corpo estou falando pela localização da minha estrutura. Entendem? Então, essa terminologia anatômica surgiu com termos técnicos para facilitar e proporcionar essa comunicação internacional. Além da posição anatômica e da terminologia anatômica, nós temos também os planos anatômicos. Esses planos também surgiram para facilitar essa divisão e organização das estruturas do corpo. Existem 3 planos: plano coronal, plano sagital e plano transversal. Para facilitar a explicação, eu vou usar aqui o meu esqueletinho para vocês. O plano coronal, também chamado de plano frontal, é a divisão do corpo em partes anterior e posterior. Então, é como se eu dividisse aqui o meu esqueletinho em partes anterior e posterior. O plano coronal e frontal vem dividindo o corpo em partes anterior e posterior. O plano sagital, ele divide o corpo em metades direita e esquerda. Então, o plano sagital divide o corpo em 2 metades, metade direita e metade esquerda. E o plano transverso divide o corpo em parte superior e inferior. Mais uma vez, o plano coronal divide o corpo em partes anterior e posterior, o plano sagital em partes direita e esquerda e o plano transverso em parte superior e inferior, ok? Pessoal, essa foi a aula de conceitos básicos de anatomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e ajudem outras pessoas também a aprenderem anatomia de forma simples e descomplicada. Um beijo e até o próximo vídeo.